Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então nesse domingo vamos falar um pouco sobre notícias, um pouco sobre o que aconteceu essa semana e vou trazer sempre um educacional em cima do que aconteceu para tentar agregar algo de positivo para vocês. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho do que aconteceu com essa semana, vamos começar um pouquinho mais no macro, né? Então o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa ficou mais lateral, ela subiu, né? Depois acabou tendo uma queda, ficou levemente negativa essa semana. Da onde isso, pessoal? Pessoal, aquilo que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu vejo a Bolsa, não só agora, mas até meio do ano para final do ano, uma Bolsa mais lateral. Por quê, Marcos? Porque a Selic está subindo, sai dinheiro da Bolsa, entra dinheiro na renda fixa, tá certo? Tanto agora como a Selic já não tem uma perspectiva de alta tão grande, a Selic ainda vai aumentar mais um pouco, é a perspectiva do mercado, e também o pessoal já vai começar agora também a entrar em pré-fixado, porque o pré-fixado está pagando um valor bacana. Então sai dinheiro da Bolsa, entra na renda fixa. Por isso que eu vejo a Bolsa nos próximos meses lateral. Beleza? Dólar caiu. Por que, Marcos, dólar caiu essa semana? Ou melhor, por que ele já vem caindo desde o começo do ano? Bem, tem alguns motivos, né? Por causa que ele teve uma alta forte nos últimos anos, aí depois, um pouco antes da crise do Covid, ele começou a entrar numa alta e depois essa alta ficou mais forte ali depois de fevereiro, março, né? E não baixou mais. A bolsa brasileira está mais descontada em relação às outras bolsas, principalmente se você vê as bolsas, o valor das bolsas em dólar. Então você vê as bolsas na Europa, Estados Unidos, China, África do Sul, Índia. Compara com o Brasil está bem descontado, a bolsa brasileira. E outro fator é porque há um carry trade também. Marcos, o que é um carry trade? É quando você pega dinheiro a uma taxa de juros num país e empresta esse dinheiro a uma taxa de juros maior em outro país. Então, por exemplo, ele pega a taxa de juros que está pagando um juros real de menos 6% nos Estados Unidos, estou dando um exemplo aqui, menos 6% nos Estados Unidos, juros real, o título americano, e compra aqui no Brasil um título a Selic que está pagando 0,5% acima da inflação. Então está tendo um juros real de 0,5%. Então ele empresta, ele toma dinheiro a um juros real negativo ou um juros muito baixo e empresta em outro país a um juros real positivo, a um juros real, a um juros nominal, pode ser também, maior. Beleza, pessoal? Então por isso que acontece essa queda do dólar. Vamos ver um pouquinho da renda fixa, aqui os DIs. DI F23 e F25. F23 para a gente ver bem curto prazo, F25 para a gente ver mais médio prazo. Ficou lateral, não aumentou muito. Agora eu não acredito que vai cair nem subir, tá? Eu acredito que ele vai ficar por aí mesmo, né? Então tá pagando aqui 12,3 o DI F23 e 11,4 o DI F25. Eu penso que vai ficar por aí. Se a gente ver nos próximos meses talvez uma queda mais rápida da inflação, talvez esse juros longo vai acabar tendo já uma queda um pouquinho mais forte, mas a gente tem que ficar acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Tem que ficar acompanhando a inflação e tem que acompanhar a Selic, tá, gente? Não dá para tentar prever muito. O que a gente vai tentar prever aqui é olhar a inflação, ver se ela está perdendo ou ganhando força, se ela está lateral, olhar quais são as sinalizações do Banco Central em relação a aumentar ou manter a Selic e ver o que eu mostrei lá no meu último vídeo para vocês, quais que são as apostas que o mercado está fazendo em relação a Selic. Se vai aumentar, se vai manter, quanto vai aumentar, beleza? E daí a gente pode pensar em comprar ou vender o DI. Aqui só uma curiosidade para vocês, né, que no Profit a gente tem o S&P futuro, tá? É o contrato de S&P. Então, o que aconteceu essa semana? Essa semana houve uma alta no começo da semana, depois uma queda, terminou aqui numa leve baixa o S&P, tá? Marcos, por que isso?
Bem, porque há uma perspectiva de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, por causa que a inflação lá está bem maior do que a taxa de juros sendo paga pelos títulos americanos. Então a taxa-alvo do Fed tende a aumentar, com isso o pessoal compra títulos americanos imaginando uma alta, compra taxa de juros imaginando uma alta nessa taxa de juros, tá bom? Então tira dinheiro da bolsa, compra taxa de juros pensando na alta, beleza? E também, estava esquecendo já de falar disso, as questões também com Ucrânia e Rússia, né? Toda aquela questão, vai ter guerra, não vai, agora aquece, esfria, um falou isso, outro falou aquilo, o que vai acontecer? Então essa insegurança faz com que o pessoal tire dinheiro da bolsa também. Então isso é uma outra questão que influenciou tanto a bolsa brasileira, quanto a bolsa americana, quanto a bolsa europeia. Beleza? Ouro, o ouro teve, vamos ver aqui, bem, ficou lateral, né? Então ele teve uma queda aqui final de janeiro, lateralizou e aqui está ensaiando uma alta. Beleza? Que mais? Vamos ver aqui o Bitcoin. Bitcoin numa leve queda aqui nesses últimos dias. Pessoal, para quem não sabe, isso que eu queria falar para vocês, eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando um pouco das funcionalidades do Profit. Não ganho nada com isso, mas é importante para vocês investirem. Então eu quero falar para vocês, só para dar aqui uma palhinha, né, do que eu quero falar para vocês. Vamos ver, se quiser dolarizar o gráfico, isso é legal, vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, o índice futuro. Está aqui em 114 mil pontos. Vamos dolarizar o índice futuro. Dolarizei, olha só como muda o gráfico. É legal porque, como eu falei para vocês em outros vídeos, o mundo inteiro precifica as bolsas em dólar. Então a gente precifica as bolsas do mundo, da Índia, da China, da Rússia, da África do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, tudo em dólar. Então é importante ver se essa bolsa está barata ou está cara em dólar. Tá certo? Então é legal vocês verem, né, os momentos em dólar. E é interessante também, deixa eu aumentar aqui o período. Olha só, que em dólar, desde 2008, a bolsa não voltou. Então, se você vê o valor da bolsa brasileira em dólar, desde 2008 a bolsa brasileira está em queda. Talvez isso queira indicar que, se tudo der certo, se o país não virar uma Venezuela, a bolsa brasileira tem um potencial de alta bem grande. Que não vai ser só uma alta da bolsa, tá, pessoal? Vai ser também uma queda no dólar. Então a gente vai ver o movimento das duas coisas acontecendo. Mas para vocês verem que se a gente voltar, não digo nem em 2008, mas se a gente voltar aqui em 2009, 2010, olha só o quanto que a bolsa tem para subir. Tem muito para subir, tá bom? Então por isso que esse é um motivo que pode fazer a gente talvez ser um pouco mais otimista, olhando para a bolsa no longo prazo, tá certo? Bem, aqui outras ferramentas, né? Pessoal, tem muita ferramenta. Eu vou fazer vídeos explicando para vocês sobre todas as ferramentas, monitor de mercado, matriz de correlação, mapa de fluxo. Aguardem que dá para fazer muito vídeo disso. Opções eu adoro. Então a gente vai ter vídeos falando sobre opções. Vou falar muita coisa interessante para vocês. Vai ajudar vocês a rentabilizar o capital de vocês na bolsa. Algumas questões de negociação, notícias. Bem, acho que aqui já mostrei para vocês, né, da curva de juros num vídeo anterior. E aqui tem outras informações interessantes que eu vou passar para vocês ao longo dos vídeos nas próximas semanas, beleza? Além de outras matérias importantes. Vamos aqui para o Bitcoin. O Hash 11, para quem não sabe, o Gold 11, vamos voltar ali que eu pulei ele. O Gold 11 é um ETF da bolsa que replica o valor do ouro, tá, gente? As altas e as quedas. Você pode também operar no mercado futuro, que é o contrato futuro, que é o OSI, o OSI 2D, que é o com mais volume. Então, se vocês quiserem operar ETF, é o Gold 11. Se vocês quiserem operar mercado futuro de ouro, é o OSI 2, tá bom? Só aí uma curiosidade para vocês. O Hash 11 é um ETF
que é composto principalmente por Bitcoin, na sua maior parte, depois uma outra parte grande, 1/3 mais ou menos, Ethereum, e daí uma quantidade menor, né, tipo 0,5%, 1%, 0,7%, 0,4% por outras moedas, outros criptoativos. Então, se vocês querem às vezes estar expostos ao mercado de Bitcoin e Ethereum, principalmente, né, que é o grosso desse ETF, vocês podem comprar hash-ons e não precisam às vezes abrir conta numa corretora e comprar Bitcoin e Ethereum diretamente. Pessoal, e olha só uma coisa, olha que louco, né, que as pessoas falam, eu vi isso em, cara, casa de análise, site de notícia, em alguns lugares, pessoal, por que teve essa queda aqui, né, no Bitcoin essa semana? Pô, essa semana não, né, em 2 semanas aqui, 12%. Não, é pelas tensões entre a Rússia e a OTAN. Cara, mas de onde que o cara me tira isso, né? Será que eu não tô vendo o cara muito inteligente, eu não consigo ver de onde que ele tá tirando essa genialidade? Ou será que o que ele está falando realmente não faz o menor sentido? Porque qual que é a ligação entre o cara ficar vendendo Bitcoin, que é considerado como uma espécie de reserva de valor, num momento de guerra? Eu realmente não estou conseguindo sacar essa genialidade que eu vi em algumas casas de análise e que vi em algumas notícias. Sinceramente, refletir sobre o assunto, assim, tô abismado que realmente não consigo achar. Para ver que é importante saber fazer uma análise das coisas e conhecer o mercado, porque às vezes você vê uma notícia, e notícia até em caso de análise, pessoas as quais deveriam saber aquilo que estão falando, e falaram isso. Não, o Bitcoin está caindo por causa das tensões da Rússia e da OTAN. Mas, cara, qual que é a lógica de uma coisa estar puxando outra? Não faz o menor sentido. Tá bom, Marcos, mas então fala pra mim, por que o Bitcoin caiu? Cara, pode ter mais coisa aí. Mas, ao meu ver, como já aconteceu antes, inflação americana cada vez mais alta, Fed pressionado para aumentar a taxa-alvo de juros, então os títulos americanos vão começar a pagar mais. O que o pessoal faz? Vende Bitcoin, compra taxa de juros americana, imaginando uma valorização dessa taxa, tá certo? Então, isso sim faz sentido, isso eu já vi acontecer outras vezes com Bitcoin. Então, se fosse para apostar o porquê que houve essa queda aí de 12, 13% no Bitcoin, seria essa questão da renda fixa americana. Agora, a questão de tensão de guerra não faz sentido, tá certo? Até porque se houver uma guerra, os países vão começar a imprimir moeda para os esforços de guerra. Então, a inflação vai começar a explodir e o Bitcoin com isso vai ser um porto seguro, vai ser uma reserva de valor, porque ele não é inflacionado, tá certo? Então, ao meu ver, essa é a lógica. E, enfim, eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas é só porque às vezes as pessoas tiram umas lógicas de queda e de alta que não fazem o menor sentido. Então, fiquem espertos com isso e para vocês não caírem nessas pegadinhas, não se esqueçam de se inscrever e curtir o canal, beleza? Então, comentamos um pouco o que aconteceu essa semana. Vamos agora... aqui, ó, se vocês quiserem também ver, por exemplo, o Bitcoin ou outros ativos, vocês podem vir no investing.com e daí aqui você consegue ver a cotação do Bitcoin, tá? As altas, as baixas, enfim, nessa semana deu uma leve baixa aí no Bitcoin. Preço do petróleo, isso é legal, vou fazer um comentário com vocês sobre isso também. Então a gente vê aqui, né, que em janeiro as tensões entre Rússia e Ucrânia, e por Ucrânia a gente também quer dizer a OTAN, né? Então Rússia e OTAN acabaram aumentando e a gente vê como isso reflete no preço dos ativos, né? Então, só para vocês fazerem esse link entre às vezes uma questão política, uma questão de guerra e o preço dos ativos, a gente vê uma alta no dólar, tá bom? A gente pode aqui discutir e falar que não se deve somente às tensões entre OTAN e Rússia, se deve a outros fatores de demanda por petróleo,
questões de exploração, volta ao consumo em vários países onde o consumo ainda não tinha engatado de 2020, o consumo ainda acabava ficando meio de lado, ou até engatou, mas daí arrefeceu e está engatando de novo. Enfim, aí dá pra gente fazer um vídeo às vezes só focado em petróleo e ficar 1 hora conversando sobre isso. Mas com certeza nessa alta do petróleo houve uma correlação muito grande com essa questão de crise militar, política da Rússia com a OTAN. Então a gente consegue ver, né, aqui essa alta. E pode ver também que semana passada começou a lateralizar, então o mercado começou a se perguntar, será que vai ter mesmo algum estresse militar, será que não vai? E essa semana a gente já vê o petróleo começando a fazer uma leve queda, isso representando, ao meu ver, já que o mercado está vendo que provavelmente não vai ter uma guerra, não vai haver uma invasão da Ucrânia e que as tensões a cada dia estão diminuindo. Aqui uma reflexão importante, né, gente? A gente não tem uma guerra que envolve o mundo inteiro desde 1945. E desde lá nós já tivemos várias quedas e altas do petróleo, quedas da bolsa por medo de uma futura guerra. Algum momento essa guerra pode acontecer? Pode. Quando ela acontecer, a bolsa vai despencar muito forte? Vai. Mas, na maioria esmagadora das vezes, pelo menos nesses últimos 70 anos, 77 anos, toda vez que vem, vai ter uma guerra, Terceira Guerra Mundial, se preparem, bolsa cai, ouro sobe muitas vezes, porque é um ativo de proteção, geralmente é um bom momento para comprar bolsa. Por quê? 99% das vezes, ou melhor, 100% das vezes, nesses últimos 77 anos, não acontece. Então, todo mundo que nos últimos 77 anos, quando teve algum boato, alguma tensão de que vai ter guerra e as bolsas caem em reação antecipada a uma possível guerra, geralmente é um bom momento para comprar bolsa. Porque até agora não teve, tá certo? Não quer dizer que nunca vai ter, mas olhando o histórico, é um bom momento para comprar bolsa quando essas tensões geopolíticas acabam se esquentando, certo? Efervescendo, palavra melhor, as tensões acabam efervescendo. Muito bem, falamos do petróleo, falamos aqui um pouquinho do Bitcoin. E vou trazer a notícia para vocês do dia aqui, além do panorama macro. Uma notícia que eu achei muito interessante. Não é diretamente ligada à questão de bolsa de valores, mas é diretamente ligada a investimento e a empreendedorismo. Como que eu faço, pessoal, essa seleção, né, de notícias pra gente aqui? Eu vejo dezenas de sites. A maioria das notícias dos sites são uma porcaria. É perda de tempo, é enrolação, é engodo. Então eu vou lá, filtro para vocês. O que é interessante? O que vai trazer algo de positivo para os seguidores? O que vai trazer algo de positivo para mim? Porque eu também não quero ficar perdendo meu tempo lendo uma matéria que não vai agregar em nada. E o que é interessante, o que é algo novo, o que eu posso trazer educacional em cima, o que vai agregar. Essa é sempre a minha ideia, tá certo? E eu poupo o tempo de vocês de ficar fazendo essa pesquisa. Então, todo mundo sai ganhando. Da Inc. essa matéria, tá? Uma revista norte-americana bem legal que eu gosto de acompanhar. O que ela diz? A questão de subscriptions, the way to hang on to your customers. Então você tem a inscrição, né, que você faz, por exemplo, Netflix, HBO, Amazon Prime e alguns outros produtos. E agora começa a ter esse modelo de inscrição em restaurantes. Então o Taco Bell, que é uma rede bem conhecida nos Estados Unidos, e o Sweetgreen, que é outra rede conhecida lá nos Estados Unidos, começaram esse programa de inscrição, como você tem no Netflix, na HBO, só que agora no restaurante. E daí a matéria fala aqui, né? Enfim, ela vai desenvolvendo toda uma história de como o racional por trás, mas daí chega no ponto que ele fala que você paga um valor, por exemplo, de $10 por mês e você tem um desconto diário
de $3 por todo dia para ir naquela rede. Ou então você tem, por exemplo, você paga um valor de $10 e você ganha X tacos aqui, né, que é do Taco Bell, de graça quando você vai lá. Então olha que interessante, né, gente? Então imagina que hoje, para mim pelo menos era algo novo e para vocês também deve ser, mas daqui talvez 1, 2, 3 anos, isso seja algo completamente normal, né? Você paga uma inscrição que nem você paga uma inscrição da Netflix, naquele restaurante que você adora ir, pode ser lá no McDonald's, no Burger King, no Outback, pode ser naquele restaurante do lado do seu escritório, na frente da sua casa, que você vai quase que todo dia, vai de forma constante, né? Alguma rede, a gente tem Taco Bell aqui no Brasil também, Sweet Green acho que a gente não tem, mas Taco Bell eu sei que a gente tem. Pode ser no Taco Bell também, né? Você gosta de comer tacos, vai lá, faz essa inscrição tipo Netflix e a empresa ganha, porque você, então se você, por exemplo, tem um restaurante, talvez essa seja uma sacada para você, a empresa ganha porque o cliente vai mais vezes no seu restaurante e o cliente ganha porque ele vai ter ali, às vezes, um desconto fixo todo dia ou vai ter algo gratuito que ele vai ganhar, tá certo? E basicamente essa é a matéria. Eu achei muito interessante, eu acho que pode ser uma sacada aí para muita gente, talvez para você ou para alguém que você conheça, em fazer esse esquema de inscrição tipo Netflix, tipo Amazon Prime para restaurantes. E quem sabe no futuro cada vez mais a gente não vai ter esse sistema de inscrição, né, como uma forma de fidelizar o cliente e também como uma forma de fidelizar o cliente, beneficiando o cliente e beneficiando a empresa. Talvez hoje isso pareça um pouco estranho e daqui a 3 anos isso seja a coisa mais normal do mundo e para tudo quase você tenha uma inscrição para aqueles produtos pelo menos os quais você usa com uma certa frequência e para aqueles quais você não usa com uma certa frequência também talvez deva ter modelos de inscrição. Beleza, pessoal? Então fico com o panorama do mercado aqui, trago uma notícia interessante para vocês e terça-feira eu trago mais um educacional para ajudar vocês a investir melhor. Um abraço e até terça-feira.